Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal, autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou, e estou aqui gravando este vídeo para tirar uma dúvida que muitas gestantes me perguntam sobre a utilização do colírio de nitrato de prata, se realmente isso é violência obstétrica, no caso violência até contra o bebê, ou se por acaso isso é uma conduta rotineira. Então, antes de explicar um pouquinho sobre o assunto propriamente dito, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar o nosso conteúdo. Você pode até ativar o sininho que se encontra aqui na tela para poder receber os nossos conteúdos de qualidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu me lembro, inclusive, que numa reunião há muito tempo atrás, eu acredito que há mais de 10 anos, que se falava sobre essa questão do nitrato de prata, e eu tive a curiosidade de instilar o nitrato de prata no meu olho para saber se ardia muito. E eu vou ser bem sincero, eu não senti que ardia muito. Mas lógico, qualquer coisa, qualquer substância que a gente vá administrar para um recém-nascido, a gente vai ter todo o cuidado. Em relação ao nitrato de prata, há muito tempo atrás, ele era uma das grandes alternativas e, infelizmente ou felizmente, ainda é no serviço público. Eu digo felizmente porque imagine uma situação onde você não tem a disponibilidade nem de tratar essa conjuntivite neonatal ou mesmo de agir profilaticamente, que é o intuito desta administração do nitrato de prata. Se você não tiver nenhuma opção, então você vai ter um risco maior e até comprometimento ocular. A oftalmia ou conjuntivite neonatal, ela é estimada em torno de 1,6 a 12% dos casos. Ou seja, pode ser que mais de 10% dos nossos bebês eles tenham uma conjuntivite neonatal. Mas o tratamento, na verdade, profilático, ele só é realizado para os bebês que nascem de parto normal, porque o risco de você ter uma conjuntivite gonocócica ou por clamídia, que são os principais agentes, o gonococo e a clamídia, ele ocorre justamente quando você tem um contato do olhinho do bebê com as secreções vaginais. Então, muitas vezes quando me perguntam sobre o nitrato de prata, eu nem me lembrava que isso ainda era utilizado. E na verdade, na prática, ele não é utilizado na assistência particular ou de convênios, até porque nós já realizamos de forma rotineira a cultura de secreção vaginal no final da gravidez, e esses testes, justamente avaliação do estreptococo beta-hemolítico do grupo B, avaliação de clamídia e do gonococo, né? Você acaba tendo um rastreamento efetivo para dizer que a mãe não tem essa infecção. E uma vez que não tem a infecção, mesmo que o bebê nasça de parto normal, não tem indicação nenhuma da administração do nitrato de prata. O que é importante dizer é que você vai assistir alguns vídeos dizendo que o nitrato de prata é administrado de rotina em várias maternidades, quando na verdade, se tiver alguma maternidade agindo dessa maneira, essa maternidade está agindo de uma conduta completamente desatualizada. Todas as vezes, quando a gente tiver que falar sobre um tema de uma especialidade médica, como é o caso aí da neonatologia, que é uma subespecialidade da pediatria, a gente precisa prestar atenção o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz em relação a esse tema. E a Sociedade Brasileira de Pediatria já estabeleceu um documento de consenso em dezembro de 2020 que a utilização de colírios para prevenção da conjuntivite gonocócica por clamídia, da conjuntivite neonatal, ela deve ser utilizada quando você tem uma gestante sem a cultura de secreção vaginal, em que o bebê nasce de parto normal, certo? E aí você vai ter que fazer o tratamento profilático. Mas é com nitrato de prata? Não. O tratamento vai ser com a solução de iodopovidona de 2,5%. Uma outra opção é a eritromicina a 0,5% e a outra opção é a tetraciclina a 1%. Então, esse tratamento tópico, esses colírios, eles são bem menos danosos do que o próprio nitrato de prata, que realmente causava uma conjuntivite até química nos recém-nascidos. Então, de maneira atualizada, o tratamento, de acordo com os diversos neonatologistas atualizados,
ele só vai ocorrer nessa circunstância. Quando o bebê nascer de parto normal, a cultura de secreção vaginal não for disponível, ou se for positiva, então, e vai ser utilizado esses 3 tipos de medicamentos. Inicialmente, o povidona, a tetraciclina e a eritromicina. Em relação ao nitrato de prata, você veja que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda como 4ª opção. Então não faz sentido você se preocupar com a administração de um colírio que vai ser a 4ª opção para o seu bebê, se ele nascer de parto normal e se por acaso você ou não realizar a cultura de secreção vaginal ou mesmo se essa cultura for positiva. Aí eu quero ver se por acaso sua cultura for positiva para gonococo ou clamídia, se você vai se negar a fazer a administração do colírio, seja ele a própria eritromicina, ou mesmo a tetraciclina, ou mesmo a solução de iodo povidona. E mais importante, nós jamais devemos esquecer a nossa rede pública. A maioria dos nossos partos ocorrem na rede pública e nós não temos a disponibilidade dos exames de cultura de secreção vaginal. Então, se nascer de parto normal, se não tiver a cultura específica para gonococo ou clamídia, não é violência neonatal a administração desse tipo de colírio. Pelo contrário, eu considero que vai ser mais violência a não administração de colírio num bebê com risco de adquirir a conjuntivite neonatal. Então, esse é apenas um olhar do obstetra que se preocupa com a saúde da mãe, que se preocupa também com a saúde do bebê e que sabe da diferença desse tipo de acompanhamento. Seria muito importante que todas as gestantes realizassem a cultura de secreção vaginal no final da gravidez e a identificação desses fatores de risco, mas em situações do Sistema Único de Saúde, a gente tem que parar de ficar reproduzindo informações perigosas que fazem com que muitas gestantes que não têm acesso aos exames podem ocasionar a um risco maior de conjuntivite neonatal. É isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.